Olá, eu sou a professora Áquila e este canal é Dicas da Pro. Nesta aula, a partir da análise do cenário de livraria, nós iremos criar o banco de dados em SQL Server. Na última aula, vimos que para a criação do código SQL Server de um banco de dados, nós precisamos seguir uma hierarquia de criação de tabelas, onde todas as tabelas pais são criadas primeiro e depois as tabelas filhos são criadas. Por quê? Porque toda tabela filho herda atributos de tabelas pais. Então, essas tabelas pais devem existir para que as tabelas filhos existam. Então, temos aqui a seguinte sequência: tabela editora, tabela cliente, tabela livro, tabela pedido e tabela venda. Essa será a ordem de criação das tabelas. Então, iremos começar. Na tabela editora, estamos identificando aqui os seguintes atributos. A ID editora é a sua chave primária, que será do tipo integer. Nome fantasia do tipo varchar. Razão social também. Endereço também. E telefone será char. Vamos ver como que fica essa tabela em SQL Server. Então, antes de iniciar a criação da tabela, nós vamos fazer a criação da base de dados, que é create database, que é o comando para a criação de bancos de dados, e em seguida nós colocamos o nome do banco de dados, BD. Por que eu coloquei aqui a identificação de BD? Porque esse objeto é do tipo banco de dados, e aí o nome dele é BD_livraria. Para eu selecionar esse banco de dados, essa base que eu vou criar, eu tenho que criar o quê? Eu tenho que selecionar com o comando use BD_livraria. Após a criação do banco e a seleção desse banco, eu venho e crio a minha primeira tabela. No caso, a primeira tabela, como a gente determinou na análise, ela é a tabela editora. Criação da tabela editora. Create table é o comando de criação. Logo a seguir, nós vamos colocar o nome da tabela. O que nós podemos colocar aqui para identificar que tabela é essa? Nós podemos colocar TB_editora para identificar que esse objeto é uma tabela. Aqui na criação, nós colocamos todos os campos, todos os atributos, e nós temos que colocar logo a seguir o tipo de dado, né, que é referente a esse campo, a esse atributo. Então, nós temos aqui a ID editora, é do tipo integer, e nós inserimos aqui como identity. O que é isso? Quer dizer que vai ser autoincremental. O SGBD, o sistema, automaticamente vai inserir um número, começando a contar do número 1 para o primeiro registro que for inserido. O 10º registro vai ser o número 10. O 11º, 11. E assim sucessivamente, cada registro vai ganhar um número adicionado ao 1 ao anterior que foi inserido. Esse not null significa o quê? Que é não nulo. Então, quer dizer que esse campo ID editora não pode ficar vazio. Isso nós iremos colocar esse not null para todos os atributos nessa tabela e nas outras tabelas também. Então, nós temos aqui nome fantasia, é varchar, porque nós iremos inserir, pode colocar letras e números com 255 posições. Razão social também, endereço também. Telefone será char, já com 15 posições, e dentre essas 15 posições será inserido tanto parênteses como o hífen para separar, né, os primeiros dígitos dos outros dígitos do número de telefone. E aí a gente tem que inserir também na criação da tabela o que? A restrição
da chave primária. Qual é a nossa chave primária na tabela editora? É EID editora. Então, nós iremos criar aqui uma restrição. O que é uma restrição? Uma constraint de primary key. E aqui eu vou apelidar dizendo qual é o nome da minha chave primária. Vou colocar um PK de primary key, underline ID editora, e vou dizer que essa restrição é referente a uma primary key. E vou colocar aqui, entre parênteses, o mesmo nome, a mesma identificação que está na minha tabela. Então, quer dizer que minha chave primária ID editora é ID editora na tabela editora. Nós vamos agora voltar lá para o nosso modelo e verificar. Vamos criar, então, a tabela cliente, porque nós já criamos editora. Cliente tem ID cliente, nome cliente, RG cliente, CPF cliente, endereço cliente, onde todos esses atributos também serão not null e os tipos de dados irá variar entre números, integer, né, que também será autoincremental, varchar, char, begint e varchar. Vamos verificar como que vai ficar a criação da tabela cliente. Tabela cliente, então, tem o seguinte código. Create table, vamos colocar aqui para manter um padrão, tb underline cliente. Em tb underline cliente, que é a nossa tabela, nós temos então a ID editora, continuamos com o integer, identity, que é o que? Será autoincremental. Nome cliente vai ser varchar, 255 posições, RG cliente, char, 15 posições, CPF cliente será bigint, o espaçamento, o número de posições é maior do que o int, maior do que o small int, bigint vai conseguir aí atender todos os dígitos do CPF, tirando os caracteres especiais, como hífen e ponto. Endereço do cliente recebe do tipo varchar com 255 posições. E nós vamos determinar aqui a restrição. O que está faltando aqui? Aqui está faltando o apelido da minha restrição de chave primária. Qual que é a minha chave primária aqui na tabela cliente? É ID cliente. Então, eu tenho que colocar aqui PK como o padrão, né? ID ID cliente. E eu repito aqui, qual que é a minha chave primária? Qual que é o nome desse atributo? ID cliente. Bom, temos duas tabelas, faltam três. A terceira que nós iremos criar é a tabela livro. ID livro. Aí aqui nós temos editora, o ID da editora, que vem da outra tabela. Nós temos ISBN do livro, título do livro, preço do livro e a categoria do livro. Olha aqui a diferença que nós temos. Nós temos que definir que a editora, a ID editora, vem da tabela editora. Então, nós iremos criar uma restrição de chave estrangeira. A outra diferença, preço, tem um tipo de dado diferente, que é numeric, né? O que é numeric? São números, onde são números reais, que eu tenho uma quantidade de posições determinada, que nesse caso eu tenho 10 posições. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 posições, então eu posso ter 10 dígitos aqui. E dentre esses 10 dígitos, 2 casas, 2 dígitos estão separados para após a vírgula, ou seja, ponto, né? Porque quando a gente insere os valores em SQL, vem num padrão norte-americano. Vírgula é ponto e ponto é vírgula. Então, eu tenho 8 posições separadas para colocar, por exemplo, os reais, que é esse livro, e 2 casas separadas para os decimais, que são os centavos. Aqui nós também temos categoria, que vai ser varchar. Então, como que fica a nossa tabela chamada livro? Olha lá como que fica livro.
Então, nós temos aí Create Table, livro, nós temos o ID, que também vai ser do tipo de dado inteiro, será autoincremental, e todos serão aí obrigatórios esses campos. Então, vou mostrar aqui só a diferença do preço, que ele é numeric, tem essas posições, e nós vamos colocar uma restrição com, além da chave primária, que é o ID livro, né, ID livro, nós temos que colocar aqui a restrição da chave estrangeira. Então, a chave estrangeira, ela é ID editora, porque ela vem da tabela editora. Então, eu vou e crio constraint, é uma FK ID editora, que ela é uma foreign key. Qual que é o nome desse atributo que vai ser uma foreign key aqui nessa minha tabela? É este daqui. E da onde que vem esse atributo? Vem da minha tabela chamada TB underline editora. E aqui também, né? TB underline livro. Então, nós definimos aqui as duas restrições, de chave primária e chave estrangeira, juntos. Próxima tabela. Nós já fizemos livro, né? Agora nós iremos fazer pedido. Então, vamos lá. Pedido. ID pedido. Nós temos aqui ID do livro, que vem da tabela livro, que então vai ter uma chave primária, que é essa daqui, e essa daqui é a chave estrangeira, e a quantidade. Então, como que vai ficar? Para pedido, nós temos então a tabela pedido, onde temos ID pedido, livro, ID livro, né? E a quantidade do pedido. Qual que é a restrição? Eu tenho uma restrição de chave primária e tenho uma restrição de chave estrangeira. A minha chave estrangeira aqui é o ID livro, porque vem da tabela livro. Então, eu tenho que colocar aqui a referência TB underline livro. E pedido também, aqui eu vou colocar TB para identificação do objeto. Definir todas as restrições e criação aí do tipo de dados, está ok. Lembrando, aqui não tem nenhuma quantidade de definição de posições, porque já está definido no próprio tipo de dado, né? Porque ele é int, ele já tem aí o seu tamanho pré-definido. Na tabela vendas, nós temos os seguintes atributos. Temos ID venda, que também é uma chave primária. Nós temos duas chaves estrangeiras, ID cliente e ID pedido, que serão as foreign keys. Temos data de venda, que é do tipo de dado date, desconto de venda e salário, ou melhor, valor bruto de venda. Então, como que vai ficar aí esse código? Esse código fica com a criação da tabela como create table, TB, vendas, temos o ID da venda, ID cliente, ID pedido. ID cliente, ID pedido, nós já sabemos que é uma foreign key. Então, nós iremos colocar duas linhas, né? Uma linha com a restrição para o ID do cliente e a restrição para a pedido. Vamos fazer aqui um acerto. Aqui vai ser ID cliente, que vem da tabela TB cliente. E aqui vem ID pedido, que vem da tabela TB pedido. O que é interessante é que esse references é de referência, né? Então, esse ID pedido tem referência a qual tabela? Tabela pedido. Lembrando, abriu aqui parênteses, fechou parênteses. Nós fizemos a criação das nossas 5 tabelas usando como base o cenário livraria. Então, nós temos aí todas as tabelas criadas. Na próxima aula, iremos ver como que seleciona e como que insere um registro nas tabelas. Até a próxima aula.